E aí, pessoal do nono ano, beleza? A gente fez uma aula de revisão aí sobre função quadrática, principalmente que a gente vai colocar na prova, né? A gente vai colocar, não vamos colocar tudo sobre função quadrática, a gente vai botar só o zero da função, máximo e mínimo e as coordenadas do vértice. Mas ainda falta de falar de matemática financeira, né? Basicamente, a gente vai falar acréscimo, desconto, juros simples e juros compostos. A gente até já fez essa aula em outro momento, né? A gente já fez uma aula sobre acréscimo e sobre desconto, já fizemos uma revisão também. Mas eu falei com vocês que ia gravar, fazer a revisão, gravar o áudio da revisão, o vídeo, né, e mandar para vocês, que é o material a mais para estudarem. Então, bora lá, acréscimo e desconto primeiro. A temática financeira a gente já discutiu, a importância, falou durante a aula, então aqui a ideia não é essa. A ideia é trabalhar com o conceito de matemática financeira, a parte de acréscimo e desconto. A gente sabe da utilidade nas nossas vidas, seja ela na parte comercial, administrativa, então, onde tem algum tipo de finança, seja ela pessoal ou não, né, banco, você tem matemática financeira. A ideia é simplificar, né? O acréscimo é quando você acrescenta, quando você está trabalhando com algum valor, com algum investimento, né, e esse valor vai subir. Não necessariamente significa que você ganhou ao acrescer, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma conta de aluguel a pagar e o valor foi acrescido, então aumentou, então você não está ganhando nada aí. Então, acréscimo basicamente é quando você tem um valor original e esse valor é acrescido de uma porcentagem, né, em cima do valor desse valor. E é claro que essa porcentagem sai desse valor, né? Então, se eu tenho R$ 100, eu pago R$ 100 de academia, e aí eu vou um acréscimo de 10%, aí eu vou pagar 100 mais 10% de 100, que vai dar 110. Então, eu vou pagar agora R$ 110 na academia. Então, vamos ver aqui uma situação que envolve acréscimo. Um produto custa R$ 35, com o aumento do dólar, ele sofre um acréscimo de 30%. Determine o novo valor desse produto. Basicamente, eu posso fazer de duas formas. Eu posso calcular 30% de 35 e somar a R$ 35, ou eu posso somar direto, né? Como assim? 35 equivale a 100% do valor. E esse 30% é parte do 100%. Então, eu posso somar 100 mais 30, então eu vou pagar 130%. Então, a gente pode fazer de duas formas. Primeiro, eu posso fazer isso em soma, né? Aqui dá 130, então eu vou pagar 130 de 35. Aqui, lembrando que esse símbolo porcentagem nada mais é do que divisão por 100, né? Isso aqui é 1 sobre 100. Então, se eu tiro o símbolo, é só dividir por 100, ou se colocar, é só tirar o 100. Então, a gente vai calcular 130 de 35, que nada mais é do que 130 sobre 100. A gente pode simplificar aqui. E aqui dividir dá 1,3 vezes 35, que vai dar 45,5. Então, o valor que você vai pagar desse novo produto, né, o novo valor desse produto é de R$ 45. Então, o acréscimo foi de, já que era 35, né, R$ 10,50. É só você subtrair o valor, o novo valor que você achou, do valor que era antes do acréscimo. Então, 45 menos 35, isso aqui é igual a 10,5 ou R$ 10,50. Você poderia ter feito, como eu disse, calculado 30% de 35, né? Aqui, que era só você multiplicar por 0,3. Isso vai dar 7, 10,5. 0,3 vezes 35 dá 10,5 mais 35, então vai dar 45,5. Então, aqui é melhor porque já vai direto, você já calcula o valor, né? A menos que ele pergunte qual o valor do acréscimo, aí você calcula a porcentagem menor. Se ele quer saber o valor total no final, então você soma 100% e já calcula todo mundo. Essa ideia pode ser aplicada também a acréscimos sucessivos, né? Eu posso determinar uma fórmula para se calcular o acréscimo, principalmente é ideal para acréscimos sucessivos. O que a gente fez ali em cima foi pegar o valor 35, que nesse caso é o valor x, né? Ou seja, pode ser qualquer valor, mais p% de x. Então, a gente fez 35 mais 30% de x. Generalizando essa ideia, eu posso colocar o x em evidência, né? Eu posso transformar porcentagem em fração também.
Aí coloco x na evidência, então x vezes 1, aqui eu tirei o x, se for 1, tirei o x, ficou P sobre 100. Isso aqui é o valor do acréscimo, né? Eu posso dividir aqui 1 por 100 e multiplicar por P, mas aí não faz muita diferença não. X vezes 1 mais 0,1% de P. Aqui é ideal porque você coloca a porcentagem de vezes. Se o acréscimo for sucessivo, o que você faz? Mesma coisa, você multiplica novamente por 1 mais, vou botar aqui. Então, o x não preciso fazer multiplicar duas vezes, basta acrescentar aqui o novo acréscimo. Eu posso colocar aqui um P1 sobre 100. Então, imagina que você teve o acréscimo depois daquele 30%, aumentou 15%. Então, a gente faz x, que é 35, vezes 1 mais P sobre 100, que nesse caso é 30 sobre 100, vezes 1 mais 15 sobre 100, se for um acréscimo sucessivo. Então, aqui, essa conta que a gente fez aqui, ó, a gente poderia ter colocado direto aqui. A gente poderia ter feito assim, ó, 35 vezes 1 mais 30 sobre 100. Isso aqui dá 0,3. Quando eu somar 1 mais 0,3, vai dar 1,3. Então, vai ser 35 vezes 1,3, que a gente já sabe quanto que é. Que é 45,5. Então, a gente poderia ter feito. Para acréscimo sucessivo, é só você pegar e somar essa partículazinha aqui, né? 1 mais P sobre 100. Você pega o novo acréscimo e soma não, multiplica. Se tiver 10 acréscimos, você pode fazer a mesma ideia, multiplicar essas partes 10 vezes. Cada parte com um aumento, né? Se for igual ao sucessivo, é beleza. Se for a mesma porcentagem, aumentou, né? Sofreu um acréscimo sucessivo de 2% seguidamente, então aumentou 2%. Então você volta 1 mais 2 sobre 100 vezes 1 mais 2 sobre 100. A ideia de desconto é o contrário do acréscimo. Se o acréscimo você soma, o desconto você subtrai. E você pode calcular também da mesma forma. Você pode subtrair a porcentagem que está sendo descontada e já calcular o desconto direto. O novo valor já com desconto. O desconto seria você calcular, por exemplo, nesse caso, você tem um produto que custa R$ 60, aí eu sofri um desconto de 20%, ou seja, ele vai cair o preço em 20%. Você considera que o valor original é 100%, como ele vai perder 20%, então você tira 20%, dá 80%. Então, o que a gente vai fazer é calcular 80% de 60, ou seja, 80 sobre 100 vezes 60. Ou 0,8 vezes 60, que dá 48. A gente poderia ter dividido aqui, ó, esse zero com isso, só sobraria 8 vezes 6, 48. Se você quer saber qual o valor do desconto, né? Porque esse aqui é o valor do produto com desconto. Mas qual o valor do desconto? Vai ser o preço original, que é 60, menos o preço com desconto. Vai dar 60 menos 48 dá 12. Então, sofreu um acréscimo, um desconto de R$ 12. E você também pode calcular 60 vezes 20 sobre 100, que é 0,2, que esse aqui é o valor que foi descontado, né? Isso aqui dá R$ 12 também. Conta zero aqui. Espera aí que travou. Legal. Travou de novo. Deixa eu apagar aqui que ele travou e eu acabei riscando sem querer. Então, voltando aqui, né? Eu posso dividir aqui, ó, 10 por 10, dividir esse 10 aqui por esse. Então, sobra só 6 vezes 2 dividido por 1, dá 12. Então, foi sobre um desconto de 12%. 60 menos 12, 48. E a gente também pode generalizar essa ideia, né? Aqui a gente já sabe qual o valor o novo valor do produto e o valor que foi descontado, para chegar ao novo valor. A gente pode considerar o valor do X, né? X qualquer. O P, o desconto, não é acréscimo. Aqui eu copiei da outra, aqui é desconto. Então, você vai ter a mesma expressão. Você vai ter X vezes 100 menos P, ou X menos P por cento de X, né? Que já é, coloca, transforma P em porcentagem de fração, que é P sobre 100. Coloca X em evidência, né?
transforma no produto, aquela subtração ali, aí fica 1 menos P sobre 100. Você pode dividir 1 por 100 e colocar 0,1, mas não faz muita diferença não. Aqui já é suficiente. Por exemplo, lá em cima, aqui seria 60 vezes 1 menos 20 sobre 100, que vai dar 0,2. 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, seria 60 vezes 0,8. A gente já sabe quanto que é 48. Se for desconto sucessivo, você pode pegar o valor, o novo desconto que foi feito em cima do mesmo valor inicial, né? Sempre em cima do mesmo valor X, e só colocar aqui a partícula 1 menos P sobre 100, onde P é a nova porcentagem. Então, por exemplo, se esse produto aí sofresse um novo desconto de, sei lá, 10%, você teria aqui 1 menos 20 sobre 100 vezes 1 menos 10 sobre 100. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Coloquei aqui aquela lista que a gente trabalhou em sala de aula, né? Eu fiz 3 questões lá sobre acréscimo e desconto. Acho que eu coloquei aqui 6 ou foi 6 questões que envolve acréscimo e desconto. A gente fez algumas durante a aula e o resto ficou como exercício aí para vocês. Embora aqui fazer algumas aqui. Fazer umas duas só, porque a gente já fez muitas em sala de aula. Então, é, de uma loja, o proprietário de uma loja de importados, devido à estabilidade do câmbio e à escassez na mercadoria, realizou 4 acréscimos sucessivos, de 5, 6, 3 e 9, respectivamente, sobre cada produto. Se fosse realizado um único acréscimo aos produtos equivale a essas 4 acréscimos, seria a porcentagem de... Então, aqui nem precisa do valor, ele quer saber o seguinte: se você fosse realizado só um acréscimo só, como é que você faria para achar? A gente usa aquela fórmula lá, x vezes 1 menos P sobre 100. Então, nesse caso, o primeiro é 5 sobre 100, vezes a segunda acréscimo, 1 menos, aliás, é mais, né, porque acréscimo, 1 mais 6 sobre 100, fazer isso as 4 vezes que ele falou ali, né? Com as 4 porcentagens indicadas, vezes 1 mais 3 sobre 100, e aqui no final, o último acréscimo, 1 mais 9 sobre 100. E assim eu vou fazer essa multiplicação aqui e achar depois da somada porcentagem. Aí x é para qualquer produto, né? Aqui 5 sobre 100. Eu vou colocar aqui, mas não tem essa necessidade não. 5 sobre 100 é 0,05. Eu já poderia somar ali, né? Vai dar 1,05. Aqui 1 mais 0,06. Fecha parênteses, vezes 1 mais 0,03. Espera um pouquinho aí, para não registrar aqui. E aqui no final, 1 mais 0,09. Ou seja, isso aqui vai ser igual a x vezes, que é o valor de qualquer produto da loja, né? Porque ele aumentou, não são um produto, né? Todos. 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. Faltou vezes 1. Então, eu tenho aqui os 4 produtos, aqui é um, né? A gente pode fazer esse produto aqui, só para colocar ali. Vou colocar aqui embaixo mesmo. X vezes, você pode fazer esse produto aqui para ver quanto que dá. Deixa eu fazer aqui na calculadora.
1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09, igual 1,25 aproximadamente. Agora eu vou fazer o passo inverso ali que a gente fez, tá? Que é vezes. Eu vou colocar aqui, ó, x vezes, eu vou tirar 1,25 menos 1 dá 0,25. Então, separando aqui, é 0,25, que eu posso transformar em fração. Então, isso aqui é 1 mais 25 sobre 100, né? A gente escreve o número sem a vírgula, embaixo divide, nesse caso, por 100, porque depois da vírgula você tem dois zeros, né? Duas casas decimais. Fecha parênteses aqui. Aqui é 1, que a gente está colocando ali. Então, 25%, né? Percebeu que é P sobre 100, que é a porcentagem, né? Então, se eu fizer um acréscimo de 25%, é a mesma coisa que fazer um acréscimo de sucessivos, 4 acréscimos sucessivos de 5, 6, 3 e 9. A próxima questão também é de acréscimo, não, é sucessivo, mas nesse caso é desconto, né? Você tem um automóvel que custava R$ 30.000, sofreu uma depreciação de 15, de 20, de 15 nos dois primeiros anos. Qual o valor do veículo após essa depreciação? A gente pode fazer duas vezes seguidas, né? Eu posso calcular a perda de 20%, depois calcular a perda de 15% do valor que perdeu 20%. Então, você vai ter que fazer duas vezes. Ou você pode usar lá acréscimo sucessivo, você vai ter x vezes p, 1 menos p sobre 100, vezes 1 menos p sobre 100. Nesse caso, o x é 30.000, então vai ser 30.000 vezes 1 menos 20 sobre 100. Se você quiser, você já pode colocar dividido aqui, né? 20 sobre 100 é 0,2 vezes 1 menos 15 sobre 100. Você também já pode colocar aqui dividido. Isso aqui vai ser igual a 30.000. Nem pensa em simplificar ali, tá vendo? Porque tem esse 1 aqui, né? Se eu cortar o zero aqui, está errado. Então, aqui vai dar, abre parênteses aqui, 1,2, né? O 20 dividido por 100 dá 1,2, dá 0,2 mais 1, né? Dá 1, opa, tá errado, né? Está tirando, não somando, aqui é desconto. Se fosse acréscimo, estava certo, mas é desconto. Então, é 1 menos, dá 0,8 aqui. Já passando por cima disso, não percebi. Então, 1 menos 0,2 dá 0,8. E aqui 1 menos, se dividir 15 por 100, vai dar 0,15. 1 menos 15 vai dar 0,85. Consequentemente, vai ser 30.000 vezes 0,8 vezes 0,85 vezes 0,85 vezes 30.000. Então, dá 19.200, né? Então, fiz a conta aqui com a calculadora, dá 19.200. Então, o novo preço, né, após 2 anos com essa depreciação, 19.200. Ou você poderia ter calculado 20% de 30.000, ou seja, você vai fazer 20 sobre 100 vezes 30.000, que dá para você simplificar bastante aqui. 1, 2, 3, 4, zeros, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, 6.000. Então, no primeiro ano ele vai perder 6.000. Isso quer dizer que no primeiro ano ele sai de 30, passa a ser 24.000. Aí ele perde mais 15. Então, só você pegar o preço que sobrou, que é 24.000, multiplicar por 15 sobre 100, que é 15%,
Então, para a gente simplificar aqui por 100, aqui por 100, fica 240 vezes 15, que vai dar 19.200. Né? Então, das duas formas está correta. Né? Essa aqui é a primeira mais rápida, porque você já desconta os dois. E a segunda você vai descontar uma e depois o outro. A gente tem uma atividade do módulo aqui, né? Que a gente já fez em sala de aula, nas aulas online. Inclusive, a gente já postou todas essas soluções do módulo aí. Todas, inclusive, que a gente não trabalhou, né? Da página 152 a 153. Tem 7 questões, nós já fizemos todas. Vou fazer só duas aqui, né? Um de desconto e um de acréscimo, ou três, né? Duas está bom, acho. Questão 5 e a questão 6. Primeira questão 5. O proprietário de uma loja aplicou 3 acréscimos sucessivos de 2, 6 e 8 sobre o preço do produto importado em virtude da escassez de mercadoria e da instabilidade da taxa de câmbio. Literal, ele quer saber qual é o preço atual do produto que antes dos acréscimos custava R$ 300 na loja e quantos reais foi aumentado. Na letra B, ele quer saber qual é a taxa percentual de acréscimo nos preços dos produtos importados. Então, bora fazer aqui. Primeiro, então, a gente vai calcular que o preço é 350, então esse produto aqui também sofreu 3 acréscimos sucessivos. Então, a gente vai pegar aqui 350 vezes 1,02, porque 2% é 2 sobre 100, que é 0,2, mais 1,2. Então, a gente já pode fazer assim. Ali vai dar 1,06, né? Vezes 1,08. Opa, um pouquinho aqui. Fecha. Isso vai ser igual a... Dá para a gente fazer direto logo, né? Multiplicar. Então, 350 vezes 1,02 vezes 1,06 vezes 1,08 igual R$ 408,70. Deixa eu ver se dá para aproximar. Não, 69. Então, 408,69. Vamos aproximar para 79. Aí na letra B ele quer saber, na verdade ele quer saber o valor do acréscimo, né? Então esse é o preço do produto. Se a gente quer saber o preço do acréscimo, é só a gente subtrair o preço original, né? Então colocar aqui 408,69, vírgula, aqui eu vou tirar 350. Isso aqui vai ser igual a quanto? 58,69. Então, depois desses 3 acréscimos, o produto aumentou R$ 58,69. Se eu quero saber aqui a taxa, né, é só dividir o valor do acréscimo pelo valor original do produto. Ou você pode fazer aquela fórmula lá, ó, x vezes 1 mais p sobre 100, onde p é a taxa. Né? Você tem o x, você tem o valor do desconto, que é 58, você vai igualar, mas no fim das contas vai ser exatamente isso aqui, você vai achar isso. Você vai achar 350 dividido por 50, ou melhor dizendo, o acréscimo de 58,69 dividido pelo valor original do produto, 350. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui minha conta que eu já fiz, 16,70. Na verdade, isso aqui vai dar decimal, vai dar 0,1677. Na hora de transformar essa taxa em porcentagem, eu multiplico por 100, né? Eu vou multiplicar.
Isso aqui vezes 100 vai dar 16,77%. Uma outra forma de você fazer, né, você pode fazer do jeito que eu já falei aqui, usando aquela expressão x vezes 1 mais p sobre 100, botou porcentagem aqui, é você multiplicar justamente as porcentagens, né? Você fazer 2 sobre 100 vezes 6 sobre 100, ou você fazer 0,2, 0,2, né? 0,06 vezes 0,08. Então, isso aqui dá, ó, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 8. Deixa eu ver aqui. Aí você vai descontando. Tem um detalhe importante aqui que a gente esqueceu, né? Que é aquilo que a gente falou. O acréscimo tem 100% aqui. A gente só está calculando aqui o desconto. Então, eu tenho que colocar aqui um mais aqui. Deixa eu colocar aqui da forma correta, para bagunçar. Então, vamos lá, voltando, né? Esqueci de colocar aqui essa parte aqui, né? 1 mais P2 sobre 100, C sobre 100, 8 sobre 100. Aí, aqui a gente vai multiplicar justamente a ideia do acréscimo, né? X vezes 1 mais a porcentagem sobre 100. Aqui dá 1,1687, mas você tem esse 1 aqui sendo somado, né? Então, se você subtrair 1 aqui, você vai ter 0,161777. Multiplicando isso por 100, né? Ali não é porcentagem, está errado. Não, está certo porque eu estou com porcentagem. Então, você vai ter que tirar 100%, então tira 1. Aí vai ficar... Aí depois você multiplica por 100 aqui, você vai ter 77, ou 16,77% em todos os casos. Só aquele símbolo de porcentagem ali realmente está errado, então eu vou multiplicar e dividir duas vezes. Isso aqui a gente não precisa não. Vamos ver mais um aqui, a questão 6. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a questão 6. A gente faz duas só de acréscimo, uma de acréscimo e de desconto. Tem a mesma ideia de uma questão que a gente fez aí da depreciação. Determinada mercadoria que custa R$ 42.500, sofreu desconto sucessivo de 7x e 2%. Passou a custar R$ 37.185,12. Determine o valor de x. Então, como ele sofreu desconto, então o valor é x vezes, nesse caso x é 42.500, né? Não posso esquecer qualquer parte aqui vai influenciar na conta. E aqui vai ser o quê? Como é desconto, é 1 menos. 1 menos 7 sobre 100. A gente já poderia ter colocado aqui a divisão, dividida, né? 7% dá 0,7. Vezes 1 menos x sobre 100. Não posso esquecer, porque x ali tem porcentagem, né? Vezes 1 menos 2 sobre 100. Isso aqui é vezes, o igual tá cá, tá vendo? Isso aqui vai ser igual a 37.185,12. Então, se eu tirar esse igual daqui, porque esse é o produto, né? X vezes, não igual. Não percebi que eu tinha colocado esse símbolo aí. Então, aqui, vezes. Então, você pode multiplicar aqui, o único que não dá para multiplicar aqui é esse, né? 1 menos x sobre 100. O resto todo você consegue multiplicar, porque são números, né? Você pode dividir 7 por 100, dá 0,7, menos 1. Então, eu vou colocar aqui vezes, vou botar 42.500, já vou colocar aqui subtraído, tá beleza? Vezes 7 dividido por 100 dá 0,07. 1 menos 0,07 vai dar 0,93.
vezes 2 sobre 100 vai dar 0,02, 1 menos 0,2 vai dar 0,98. Isso vai ser igual a 37.185,12. Essa conta aqui dá para a gente fazer. Inclusive, a gente já pode passar ali, dividir, a gente ganhar tempo igual, está multiplicando esse lado, divide esse lado de cá. Então, eu vou ter aqui 37.185,12, né? Dividido por, deixa eu fazer aqui, 42.500 vezes 0,93 vezes 0,98, igual 38.734. Vamos colocar aqui, poxa, 38.734, vírgula, tem uma vírgulazinha aqui, 5 ou 50, para ficar com duas casas também. Então dá para dividir, né? A gente pode escrever assim também, como está negativo aqui o x, a gente pode passar para cá e passar essa divisão para cá. No fim das contas, você vai ter que x sobre 100 vai ser igual a 1 menos essa divisão aí, de 37.000, deixa eu ver, 37.185,12 dividido por 38.734,5. Dá 0,96. Então, x sobre 100, depois eu vou ter que multiplicar ali, né? Eu posso colocar ali x vai ser igual a, já que está dividindo 100, então ele vai multiplicar, vezes 1 menos 0,96, vai dar 0,04. Para 100, volta 4. Então x igual 4%, vai andar duas vezes ali. Mais alguma coisa aqui? Não. Então, é só isso, então x igual a 4%. Vamos ver agora juros simples e juros compostos. Então, juros é o valor que você ganha, né? Em cima, ou acréscimo que você dá em cima do produto, né? Pode ser o desconto também, né? Mas é o valor acrescido. Você tem um capital, aí você ganhou, em cima desse capital, 10%. Então, você ganhou 10% desse capital. Se esse capital for 100, 10% de 100 é 10. A ideia não é uma ideia nova, né? Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso, então a gente não vai ficar repetindo, não. Basicamente, a ideia de juros é a ideia de acréscimo. Então, a gente pode usar até a fórmula de acréscimo para calcular, né? Se você lembrar aqui, lá você tinha acréscimo x vezes 1 mais p sobre 100. Aqui a gente está pegando só a parte do capital que eu estou ganhando. Eu posso colocar 100 aqui, porque normalmente a taxa é dada em porcentagem, você tem que transformar em fração. Então, você tem que dividir por 100 a taxa. Então, é melhor você colocar na fórmula logo e você já calcula. Então, juros é igual a capital, I é taxa, T é tempo. JCID 100. C capital, capital inicial, na verdade, da aplicação. Os juros é o que você vai ganhar em cima dessa aplicação. Ou perder, né? Porque pode ser que perca, ou pode ser que você comprou um produto e vai perder, vai sofrer depreciação. Tempo, T tempo e a taxa. O montante, que é o que você vai ganhar, né? Ou se for perder, vai ser o capital mais os juros que você ganhou em cima desse capital. Isso quer dizer o seguinte, que se você pode calcular os juros, se você tiver um montante e um capital. Se você pegar um montante e tirar o capital inicial, você vai ter os juros que você ganhou em cima dessa aplicação. Então, na verdade, você tem duas formas, né?
Capital, juros, capital, taxa, tempo, e o montante capital inicial mais os juros que você ganhou em cima deste capital. Deixa eu ver se coloquei aqui uma lista para a gente fazer. Sim, coloquei algumas questões aqui, aí depois vocês dão uma olhada com calma. Essas aqui são todas de juros simples, vamos fazer duas ou três aqui. Deixa eu ver qual a primeira. Qual o valor de um montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, deixa eu colocar as questões aqui para eu ter uma noção de espaço e que eu possa arriscar. Obrigado. Na primeira, então, você tem capital. Vamos anotar o que a gente tem. Capital é de 1.200. Aqui, 1.200. A taxa aí é de 2% ao mês, né? Que é uma taxa mensal, né? Então, aí, eu até coloquei ali. E o tempo T é 10 meses. Eu quero que o montante, então eu vou ter que calcular os juros primeiro. Juros vai ser igual capital, taxa, tempo. Então, já vou colocar aqui, né? Capital de 1.200 vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 10. E a gente vai dividir por 100, porque a taxa tem que ser colocada na forma de fração, ou decimal. Aqui divide por 0,10, fica ali, aqui também divide. Então fica 120 vezes 2, 240. Então, nossos juros foi de R$ 240, consequentemente, o montante vai ser 1.200 mais 240, que vai dar 1.440. A segunda, o capital de R$ 600 aplicado a uma taxa de juros de 30% ao ano gerou um montante de R$ 1.320 depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de, então nesse caso eu não tenho o tempo de aplicação. O que eu tenho é o capital de R$ 600. Eu tenho uma taxa de juros ali de 30%, né? Essa taxa de juros pode ser enganosa, né? Você pode achar, ó, 30% de juros, ganhou bastante, né? Mas se for durante muito tempo, então... E aqui, aquele lá, valor lá, ó, de 1.320 é um montante. É um montante da aplicação, ou seja, é o capital mais os juros. Então, os juros vai ser igual a esse montante de 1.320 menos o capital inicial, que foi de R$ 600. Isso dá 720. Então, essa aplicação rendeu durante esse tempo aí R$ 720. Com esses juros e com os valores que eu tenho, né? Eu tenho juros, eu tenho uma forma de juros simples. JCIT 100. Capital, taxa, tempo. Tempo ficou grandão. Dividido por 100. Então, se eu substituir esses valores aqui, ó, os juros, vou botar 720. Eu vou substituir na fórmula, porque com aquela fórmula lá, a única coisa que eu não tenho é justamente o tempo, né? Eu tenho os juros, que eu calculei aqui, o capital é R$ 600, foi dado, a taxa é 30%, e o tempo a gente quer saber. Isso dividido por 100. Então vai simplificar um bocado aqui, porque a gente pode simplificar aqui esse 30, pode simplificar aqui esse aqui também, e aqui a gente pode simplificar porque está lado a lado. Então aqui a gente vai ter 6 vezes 3, 18t, não é isso? 3 vezes 3, 18, igual a 72. 72 é 9 vezes 8, que é 2 vezes 9, 18, vezes 4. Então aqui vai dar 4.
que vai ser igual a 72 dividido por 18, que vai ser igual a 4. Como essa taxa ela é o quê? Anual, então 4 anos. Na última, qual foi o par? Ó, quanto você pagará de juros se pegar emprestado R$ 1.000 de seu amigo com a taxa de 10% num tempo de 3 anos? Então, isso aqui é mais prática. Você tem um capital que você vai pegar emprestado, né? Você tem a taxa, que é aí, que você vai pagar 10% do seu amigo aí, agiota, vai cobrar 10% no empréstimo de R$ 1.000, e um tempo, cuidado com o esforço termo, né? De 3 anos. Então, juros, J-CIT. J, juros, capital, taxa T. Então, você quer calcular os juros de um capital de R$ 1.000, que foi cobrado uma taxa de 10%, então, vezes 10, durante 3 anos, então, vezes 3. Vamos dividir aqui por 100. Vou dividir logo aqui, que é mais prático. Então, vai ficar 10 vezes 10, 100, vezes 3, 300. Então, juros, a gente vai dar R$ 300 de juros durante esse tempo. É gente boa ele. Então, bora lá. Além dessa lista que eu passei com as questões, tem também a atividade do módulo aí, de juros simples e juros compostos. Então, vamos ver aqui juros compostos, depois a gente vê a atividade do módulo. A ideia de juros compostos, né? A ideia de juros simples, você sempre calcula em cima de um valor de referência, e sempre em cima do valor inicial. A ideia de juros compostos é sempre em cima do montante, é sempre em cima do acréscimo, do período a período. Então, se o período é mensal, em cada mês você vai ter um montante diferente, então você vai calcular um novo montante e assim somar o capital, que vai mudando, né? O capital inicial vai mudar, vai ser o montante, o primeiro montante, do primeiro período. O segundo período já vai ser o montante mais o capital. Então, você vai sempre somando, a gente costuma dizer juros sobre juros. Então, você precisa calcular, você pode usar também a fórmula de juros simples, calcular um período sempre igual a 1, depois você soma capital mais juros, e aí você vai calcular de novo. Ela é um pouco complicada porque se for 10 vezes, né, você vai pagar em 10 vezes, você vai fazer 10 contas. Mas você tem uma expressão que permite você calcular. Essa expressão saiu lá da ideia de acréscimo sucessivo. Então, se você tem acréscimo sucessivo de um mesmo valor, né, por exemplo, colocar aqui x, né, lembra da fórmula, acréscimo? 1 mais p sobre 100. Então, imagina que você fez isso aqui 2 vezes. E o P é o mesmo ali, tanto no primeiro acréscimo como no segundo. Você pode transformar isso aqui na seguinte potência. X vezes 1 mais P sobre 100. Pode transformar em potência ali, né? Na verdade, eu esqueci aqui. Deixa eu apagar aqui, que a gente colocou de menos aqui. Tem informações de menos aqui. Isso aqui a gente vai deixar. É isso aqui que está errado. Eu falei 2 vezes e coloquei só uma só. Né? Então, deixa eu colocar aqui no parental. E aqui 1 mais P sobre 100, né? Eu quero que você risque antes no risco. Né? E aqui o valor do capital X. Aqui é a mesma parcela, né? Você pode colocar aqui elevado a 2. Então, você tem um capital, 1 mais P nesse caso seria a taxa, então esse 2 aqui seria o tempo. Você pagou 2 vezes, são 2 acréscimos, então você pode fazer isso várias e várias vezes. 3, 4, 5 vezes. Então, juros sobre juros. Então, na verdade, no juros compostos, você calcula um montante, porque você vai precisar desse montante para calcular o próximo período. Então, eu posso colocar a seguinte forma. Eu posso colocar a fórmula de juros simples e calcular período a período, né? Eu posso colocar essa fórmula aqui, que sai justamente do que a gente falou aqui em cima, ó, de acréscimos sucessivos e iguais, onde é sempre a mesma taxa de cada período. O montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo.
É mais prático, você pode usar a calculadora e já calcular direto, né? Mas você pode calcular período a período, né? Considerando o tempo igual a 1. Então, essa fórmula aqui ia ficar C mais CI vezes 1. Lembrando que o montante é capital mais juros. Então, você pode calcular o juros simples e depois somando. Aí, nesse caso, se você usar essa fórmula de juros simples, você vai ter que calcular período a período. Então, o tempo vai ser sempre 1. Aí, eu tenho aqui também uma nova lista com 8 exercícios de juros compostos. Vamos fazer alguns aqui, 2 ou 3, né? A primeira, deixa eu ver quantos eu coloquei aqui. Coloquei 3. A primeira, a segunda e a terceira em ordem. A primeira é: calcule o montante que Marta recolheu no final dos 6 meses ao aplicar R$ 6.000 à taxa de juros de 20% ao ano ao regime de juros compostos. Então, você tem aqui o capital, tomar cuidado aqui com o tempo e a taxa, tá bom? R$ 6.000, a taxa aí de 20%, mas cuidado porque essa taxa ela é anual. Vou colocar 20% a ano. E o tempo ao final de 6 meses. Então, o tempo é 6 meses. Detalhe importante aqui, muito importante. A taxa é anual e o tempo é mensal. Só que 6 meses é metade do ano. Então, isso aqui é 0,5 anos. A gente também pode calcular essa taxa aqui, né, e transformar essa taxa anual para mensal, que não é proporcional, né? Não é simplesmente dividir por 12 aqui nesse caso. Porque você lembra que você está calculando juros sobre juros. Então, no mês seguinte, você vai calcular 20% de um outro valor, né? Então, esse valor vai sempre aumentando. Então, não é a mesma coisa. Mas aqui a gente pode converter o mês em ano, né? Que é só dividir por 12. 6 dividido por 12 é 1 sobre 2, que é 0,5. E a gente vai calcular um montante aqui, direto, né? Capital. Vamos usar aquela outra fórmula lá do acréscimo, vezes 1 mais, a taxa é 20, dividido por 100 dá 0,2, elevado a 0,5. Isso aqui, na verdade, é raiz quadrada. 0,5 é 1 sobre 2, a gente viu esse ano, né? Como transformar a fração, potência de expoente fracionária em fração, ou em raiz, né? Calma aí que eu botei aqui o valor errado. Pô, peraí. Dá 1,09 vezes 6.000, que é o valor do capital que eu esqueci aqui, já ia colocando o valor errado aí. 6.572, esse montante aqui vai ser igual a 6.572, vírgula quanto? Vírgula 67. Então, se você quiser saber aqui os juros, é só você subtrair 6.000, né? Então, os juros está aqui, ó, 572,67 centavos. Quanto receberá de juros, segunda, vamos lá, no final de um semestre são 6 meses, então vou colocar logo aqui tempo igual a 6 meses. Poxa, um para cada lado ali. 6 meses. Juros compostos, a quantia de R$ 5.000, então o capital é de R$ 5.000. 1, 2, 3, a taxa de 1% ao mês. Então aqui é só a gente, um semestre é 6 meses, então a gente vai colocar 6 ali. E a taxa a gente vai colocar dividido por 100, né? Então, o nosso montante, M, vai ser igual ao capital de R$ 5.000
vezes 1 mais, bora, 1 dividido por 100 é 0,01. Está ruim de riscar aqui, né? Elevado a 6, porque o semestre tem 6 meses. Você pode colocar isso aí na calculadora que ele já vai te dar direto a resposta. Ou no celular, sei lá. Então, 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,01 elevado a 6, que são 6 meses. Dá 5.307. 0,6 aqui, não posso esquecer isso aqui. Vou botar esse zero aqui, mas não precisa. Já foi. Ok, cria o montante, então já era. Então vai receber R$ 5.307,60. O empréstimo, um valor de R$ 500 por 3 anos, que cobra a taxa de juros de 5%, com, com o montante total do empréstimo a juros a pagar após 3 anos. Então, você tem aqui um valor que ele pediu emprestado a um amigo de R$ 500, na verdade é 500 mil ali, né? Belo amigo. 3 anos, né? Então, o tempo aqui é 3 anos. E a taxa de 5% ao ano. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior e calcular esse montante aqui, de 500 mil, né? São 5 zeros aqui, vezes 1 mais, a taxa é 5%, dividido por 100 dá 0,05. O período foi 3 anos. Então, leva 3 aqui. Aí a gente pode substituir aqui, né? Direto, vezes, abre parênteses, 1,05, fecha e eleva a 3. Vai dar 578.812,05 centavos. 50 centavos. Vamos colocar um zero aqui. Então, esse é o valor que ele vai ter que pagar, né? Ele vai pagar 78.812,50 centavos a mais do que ele pegou. Aí a gente tem a utilidade da página 157 até a página 172, todas de juros simples e compostos. A gente escolheu algumas, né? Não fez tudo porque a gente já fez. Então, se você tiver curiosidade em ver todas as questões resolvidas, está na aula anterior, a aula sobre juros simples e compostos. É só você procurar aí no Classroom, né? Na Google Sala de Aula, que você vai achar. Aqui, como a gente já fez tudo, eu escolhi só umas 3, né? Umas 2 ou 3 para a gente fazer. Primeira questão 4. Qual quantia deve ser aplicada à taxa de juros simples de 1% ao mês para que se tenha um montante de R$ 1.980 no final do período de 10 meses? Então, você tem ali o montante, você tem a taxa. Então, você quer calcular a taxa que você tem. Então, vamos ver aqui. A gente tem a fórmula de juros simples, não é isso? Então, você tem a fórmula JCIT 100. Aqui, capital taxa tempo sobre 100. Você tem ali 10, a taxa, o tempo. Falta achar esse capital aqui, né? E esses juros. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar que montante é capital. Botou em maiúsculo ali, botei em minúsculo. Capital mais juros. Consequentemente, né, os juros é igual aqui, tá vendo? Então, montante vai ser igual a C mais
Vou substituir aqui em vez de botar os juros aqui. Depois eu substituo os valores que eu tenho aqui. Sobre 100. Então, eu tenho esse montante aqui, eu tenho, né? Que é de 1.980. Eu posso colocar esse 100 em evidência aqui, ó. Se você colocar o 100 em evidência, vezes, abre parênteses, tira C, sobra 1 mais IT sobre 100. Parece muito com a fórmula de juros composta, né? Mas é isso mesmo. O I você tem e o T você tem, então essa expressão aqui você consegue calcular. Então, isso aqui você vai conseguir achar o valor do capital. Aqui, 1 mais 1% vezes 10 dividido por 100. Simplifica aqui, aqui é vezes, né? 1 vezes 1 dá 1, dividido por, deixa eu colocar aqui, 1980, ponto zero, capital. Poxa, mas aqui, deixa eu apagar aqui, tem um monte de coisa aqui desnecessária. Você, você também, você aqui. Então, capital vezes, aqui 1 dividido por 100 dá 0,1, na verdade 0,01, né? Mais 1,01. Então, C, que é o capital, vai ser igual a 1980 dividido por 1,01. Então, C vai ser igual, deixa eu ver aqui, 1.800. Então, o capital inicial aí foi de R$ 1.800. Vamos ver a próxima aqui. Então, bora ver outra aqui. A gente viu um de juros simples, bora ver um de juros compostos. E aqui já fez todas as questões, então a gente vai ficar repetindo de novo a mesma solução, do mesmo jeito. Então, a questão 12, você tem qual será o montante obtido na aplicação de R$ 6.000 durante 4 meses, a taxa de 3%, aí em juros, letra A, juros simples, letra B, juros compostos. Então, vamos calcular isso aqui. É o montante que ele quer nos dois casos, então, no caso do juros simples, para calcular o montante, eu preciso calcular os juros primeiro. A gente tem ali R$ 6.000 de capital, a uma taxa de 3%, isso aqui é vezes, durante 4 meses. Dividir por 100, porque a taxa precisa ser dividida. Divide aqui. Então, sobra só o quê? 60 vezes 3, 180 vezes 4. Então, eu vou ter, na verdade, 3 vezes 6, 18, 18 vezes 4, 32, 36, 72. R$ 720 aqui, então vai dar. Consequentemente, o montante vai ser 6.000 mais R$ 720, que vai dar 6.720. Bora ver agora esses mesmos valores a juros compostos. A gente vai direto, né? Que a gente não vai usar, calcular 3 vezes seguidos, né? Que é o que você faria aqui usando juros simples. Mas aí você ia lembrar que depois você tem que calcular um montante 3 vezes. Primeiro mês, é mês 1, então vai ser 6.000 vezes 3 vezes 1 dividido por 100, mais 6.000. Você tem o primeiro mês. Segundo mês, aí você vai ter o outro montante já. Aqui a gente já vai direto, ó. 6.000 vezes, abre parênteses, peraí, 1 mais, aqui é mais. A taxa é 3, então dividido por 100, 0,03.
E o tempo é 3, quanto tempo? O tempo é 4, com elevado a 4. Você tem que fazer 4 vezes aqui se você não usar essa fórmula. Mas também está correto. É só você fazer juros simples e lembrar que quando você usar a fórmula de juros simples para calcular juros compostos, você vai ter que usar o período sempre igual a 1. Então, J acima 100 vai ficar JI. JCI, o I, o T é sempre 1. Então, você vai ter que multiplicar capital vezes a taxa e dividir por 100. Depois, somar o capital inicial, que é para você ter um montante. Isso aqui a gente já pode colocar direto aqui, né? Que já vai calcular. Então, vou fazer aqui, é 6.000, né? Então, 6.000 vezes 1 mais 0,03 elevado a 4, por durante 4 meses. Vai dar 6.753, vai dar um vírgulazinho aqui, 0,05. Então, se for uma aplicação, né, a juros compostos, ela rende mais. Dessa forma, a gente conclui aqui a revisão, né? A gente falou de acréscimo, desconto, juros simples, ele tem uma mesma ideia, né? O cálculo de porcentagem, então você vai tomar cuidado, com calma, né? Identificar o que é a questão e responder. Usar uma das formas de juros simples ou juros compostos. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá? A gente se vê por aí, até a próxima aula.